Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, boa tarde. Dando seguimento à nossa reunião de julgamento de abril, olha só, abril não, está longe, de janeiro de 2021. Estamos agora na pauta da tarde do dia 13 de janeiro de 2021. Pauta essa que a gente já começou a julgar por conta do que nos faculta a legislação. A gente começou a julgar nesta manhã e nesse esforço de antecipar um pouco os nossos trabalhos, dos processos pautados originariamente para essa parte da tarde, nós passamos pelos processos 93 e 94, que foram processos retirados de pauta, 95, julgamos o processo 95, 96, processo 97 e 98, também retirado de pauta. O 99 nós deixamos de fazer, porque naquele momento, no momento que a gente estava antecipando, o voto ainda não estava pronto, do conselheiro relator, e nós passamos ao processo seguinte, fizemos o 100, o 101, processo 102 foi retirado de pauta, e assim a gente encerrou os trabalhos na parte da manhã, nesse esforço aqui de antecipação. Voltamos, portanto, dando sequência a pauta da tarde, nós vamos para o processo 99, de relatoria do conselheiro Sávio, contribuinte Elaine Soares Moura de Bertoli, ressaltando que esta primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão está completa, com seus membros aqui titulares e uma participação do conselheiro Whindersson Boto, em substituição ao conselheiro Marcelo Risso, que foi designado para compor a Câmara Superior de Recursos Fiscais, e assim a composição da nossa turma para este encontro, ou seja, para toda essa reunião de janeiro de 2021, na ordem de votação, com o conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Boto, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade, processo 99 da pauta, final 2008-72. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Não sei se vocês já estão com acesso aí ao processo. Na verdade, eu tinha finalizado o voto, mas aí eu já vou antecipar para vocês, eu tinha me utilizado da regra regimental prevista ali no artigo 57, né, que dispõe que quando o conselheiro identifica ali que as razões do recurso são basicamente as mesmas da impugnação e que a DRJ bem tratou dos argumentos, ele pode, né, passar a transcrever a decisão ou utilizá-la como razões de decidir. E eu tinha feito isso, mas aí depois eu fiquei matutando, e aí eu não estava confortável em me utilizar do 57, e aí eu fui fazer esses ajustes aqui no voto. E aí, como vocês percebem, o voto ficou um pouco extenso, tá? Até porque o processo também é um pouco longo, e para títulos de IRPF é um pouco, meio ali, sai um pouco do trivial do que a gente está acostumado. Mas, enfim, é um processo aqui que tem por objeto os anos calendários de 2004, 2005 e 2006, tá? E cuja autuação tem por base omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada. Relatório fiscal encontra-se juntado às folhas 1039 a 1253. E quando eu estou colocando aí folhas, é lá do quadradinho que a gente identifica, tá? É porque, às vezes, não tá, as folhas dos autos não estão correspondendo lá às folhas que estão identificadas no quadradinho. E aí, no que diz respeito à questão da omissão de rendimentos de atividade rural, a autoridade fiscal concluiu que, essa parte grifada aqui que eu vou ler para vocês, finalizando nos anexos 2A, 2B e 2C, efetuamos os seguintes procedimentos.
calculamos a receita bruta das vendas oriundas dos depósitos efetuados nas contas dos parceiros agrícolas, ou seja, valores constantes da coluna B, mais fundo rural. Comparamos a receita bruta apurada com base nos blocos de produtor com a receita bruta apurada com base nos depósitos bancários efetuados na conta dos parceiros agrícolas, sendo que se esta for maior que aquela, houve omissão de rendimentos. E aí o tributo foi recalculado, né, em relação a essa questão aí da omissão de rendimentos da atividade rural. Em relação à questão da omissão depósito de origem não comprovada, na verdade a autoridade colocou aqui como sendo movimentação financeira incompatível, né? E aí é aquela questão que a gente está acostumado a se debruçar aí, questão de que a autoridade intima, o contribuinte não comprova por documentos hábeis, enfim. O contribuinte apresenta impugnação de folhas 1.327 a 1.401, alega nulidade do arrolamento de bens, impossibilidade da lavratura do auto com base apenas em extratos bancários, impropriedade em se considerar os depósitos em conta corrente como rendimentos, impossibilidade de se considerar empréstimos mútuos como rendimentos, o equívoco cometido pela fiscalização ao considerar a receita decorrente da atividade rural como receita sem origem, a impossibilidade de se tributar em duplicidade de uma única receita, das despesas relacionadas à atividade rural efetuadas pelos parceiros agrícolas que não foram consideradas, caráter confiscatório da multa e a impossibilidade de aplicação da taxa Selic e a necessidade de realização de perícia. Eu estou lendo essas questões aí da impugnação, até porque a gente vai passar em sede de recurso também. Então, são basicamente as mesmas questões levantadas em recurso, tá? Autoridade julgadora que se debruçou sobre a impugnação, e o acórdão encontra-se aqui juntado às folhas 5.680, 5.732, e a autoridade acabou entendendo por julgar a impugnação parcialmente procedente, uma vez que algumas receitas de atividade rural cuja origem não havia sido comprovada foram agora comprovadas em razão de empréstimo bancário, receitas da atividade rural e transferência da conta bancária do cônjuge da autuada. E aí o tributo foi recalculado. O contribuinte foi intimado da decisão, apresentou tempestivamente recurso voluntário de folhas 5.740, 5.822. Recurso com aproximadamente 100 laudas. E aí o que é que ele alega? Em sede preliminar, do cesseamento de direito de defesa. Ele fala que a partir do momento que a autoridade entendeu por não realizar a perícia, havia cesseamento de direito de defesa. Questão da conversão do julgamento de diligência, que aí se complementa a questão da perícia, a questão da necessidade de observância dos precedentes administrativos e judiciais, que ele dispõe que ali os precedentes dão seguranças jurídicas aos contribuintes e devem ser observados, enfim. No mérito da necessidade de exclusão das receitas cuja origem foram comprovadas, e aí o que é que ele dispõe nesse ponto? Que algumas das receitas são consubstanciadas em documentos idôneos, que decorrem de empréstimos, receitas consideradas em duplicidade e despesas de atividades agrícolas. Da impossibilidade da movimentação bancária servir de base para o lançamento fiscal, da impossibilidade de considerar empréstimos mútuos como rendimentos, da impossibilidade de tributação em duplicidade de uma única receita, da necessidade de serem desconsideradas as despesas relacionadas à atividade rural comprovadas mediante documentação hábil e idônea, da obrigatoriedade da administração reconhecer vício de inconstitucionalidade, do caráter confiscatório da multa e da inaplicabilidade da taxa Selic. Nessa primeira questão aqui, da preliminar de cesseamento de direito de defesa pelo indeferimento de pedido de perícia, a gente já tem um entendimento, acredito que até consolidado, no sentido de que eu já vou passando aqui para as razões finais desse tópico, tá? Eu vou passando
se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, é só pedir para parar, que eu paro, a gente volta aqui. Mas, como vocês estão percebendo, o voto é um pouco longo. Eu vou aqui fazendo um apanhado de legislação. Em relação a esse tópico, eu estou levantando aqui artigo 59 do Decreto 7235, artigo 16, artigo 18, questão de que a realização de diligências ou perícias só quando são indeferidas de forma fundamentada, não causam cesseamento ou não equivalem a cesseamento de direito de defesa. Estou levantando também o artigo 28 do Decreto 7235, enfim. Nesse ponto aqui, eu estou rejeitando essa preliminar de cesseamento de direito de defesa, justamente porque, no meu entendimento, e aí acredito, como eu estava falando para vocês, que é um entendimento que encontra-se consolidado na nossa turma, quando não há provas que exijam ali o conhecimento técnico, tal, mas tão somente provas fiscais, contábeis e etc., não há necessidade de perícias ou diligências, tá? Estou indo nessa linha, de acordo com o artigo 29 do Decreto 7235, questão dos precedentes mencionados da ausência de vinculação também é uma linha de argumento que a gente já tem se manifestado por diversas vezes e tem seguido nessa perspectiva aí de que quando os precedentes não têm força vinculante, ali não são considerados como normas complementares, de acordo com o artigo 100 do CTN, não obrigam o julgador a segui-los, né? Estou aqui levantando também o RICAF para demonstrar que os precedentes judiciais só obrigam a nós conselheiros quando são dotados ali de eficácia vinculante, que são os casos de decisões definitivas julgadas sob sistemática de recurso repetitivo, percussão geral, súmula vinculante e tal. Aí estou fazendo esse desfecho aqui, dispondo nesse sentido, né, que os precedentes não nos vinculam, passando para esse outro tópico aqui da configuração da omissão de rendimento. Estou fazendo um apanhado do artigo 42 para dispor ali que o ônus é invertido e passa a ser do contribuinte, que tem que demonstrar ou comprovar de maneira individualizada os depósitos creditados em conta. E aí, no caso dos autos, o contribuinte não comprovou a origem dos depósitos que lastreiam a presente autuação, mas tão somente limitou-se a questionar a própria sistemática presuntiva constante do artigo 42, ao sustentar que caberia à autoridade fiscal aprofundar as investigações e demonstrar o efetivo aumento do patrimônio nos termos do 43 do CTN, e que os depósitos não caracterizam por si só rendimentos tributáveis e, portanto, não autoriza a conclusão de que na espécie possa ter ocorrido a ocultação de rendimentos, e aí estou negando essas alegações aqui, passando para outro tópico, da omissão de rendimentos e da ausência de comprovação efetiva dos empréstimos de mútuos. Também uma questão que a gente já se debruçou bastante, né? Já tem um entendimento meio que consolidado. Estou aqui fazendo um apanhado da legislação a partir do artigo 109 do Código Tributário Nacional, que dispõe que os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas. Enfim, estou fazendo essa citação aqui do 109 justamente para me dar guarita aqui na aplicação do artigo 586 do Código Civil, que dispõe realmente sobre o que significa ou o que deve ser compreendido como empréstimo de mútuo. E aí, na hipótese dos autos aqui, o fato é que a contribuinte, a recorrente, não demonstrou a movimentação do fluxo financeiro, né? A contribuinte só dispõe aqui que a mutuante havia registrado na contabilidade, que a mutuante... Enfim, é basicamente isso, que a mutuante havia registrado na contabilidade, que aqui no caso não há contrato de mútuo. Eu não segui muito essa linha, essa linha foi até levantada pela DRJ, eu fui mais por a linha que a gente
bem a que está acostumado nesse sentido de comprovação do fluxo, tá? E aí, nesse ponto, também estou negando. Questão da alegação de que a tributação foi realizada em duplicidade, em uma única receita, e aí também estou negando, porque eu estou levantando aqui a incidência do artigo 61, que dispõe sobre a apuração da receita bruta da atividade rural, tal. E aí, nessa linha, estou seguindo a linha da DRJ, tá? Para dizer que a autoridade fiscal utilizou-se dos seguintes procedimentos para chegar à apuração, que foram aqueles procedimentos que eu havia mencionado para vocês quando fiz a leitura dos trechos do relatório da fiscal, tá? O que é que a autoridade dispôs? Calculada a receita bruta das vendas oriundas dos depósitos efetuados nas contas dos parceiros agrícolas, discriminada por empresa depositante e comparada a receita bruta apurada com base nos blocos de produtor com a receita bruta apurada com base nos depósitos bancários efetuados na conta dos parceiros agrícolas, sendo que se esta for maior que aquela, houve omissão de rendimentos. Então, estou seguindo basicamente ali a linha da autoridade fiscal, juntamente com a premissa que foi corroborada pela DRJ, né, para dizer que não houve tributação aqui em duplicidade, porque a contribuinte está dizendo que esses rendimentos da atividade agrícola foram tributados em duplicidade. Questão da falta de comprovação das despesas de custeio de investimentos através de documentos hábeis e idôneos. Essa questão foi a questão que realmente me deixou um pouco na dúvida, por quê? Eu estou fazendo aqui um apanhado do artigo 43, começando por ele, artigo 43 do CTN, vou para as formas de apuração da atividade rural, e aí entro aqui nas despesas de custeio e investimentos, que a contribuinte, a recorrente, está dizendo aqui que as despesas foram autuadas, né? E aí foi uma linha que a DRJ seguiu com base no livro caixa, tá? Ela diz aqui que juntou documentos hábeis e idôneos, notas fiscais, realmente eu não consegui verificar no processo, o processo tem 5.000 páginas, aliás, quase 6, e aí eu fui por essa linha no final eu fui por essa linha do livro caixa, que realmente ela não registrou as despesas no livro caixa, tá? De acordo com o que dispõe os artigos aí 60, 62 do RI, de 99, que era o regulamento que estava vigente à época dos fatos, tá? E aí passa ao outro, né, esse tópico aí eu estou negando também, questão da escrituração das despesas, que a contribuinte fala o quê? Da impossibilidade de tributação de despesas, é basicamente mais ou menos nesse sentido. O outro tópico, das questões de alegações de inconstitucionalidade, que a contribuinte está levantando que o Conselho tem competência para reconhecer inconstitucionalidades, e aí, nesse ponto, ela já aproveita e faz aqui essa defesa de que a multa apresenta caráter confiscatório. Nesse ponto, eu estou aplicando aqui a súmula CAF número 2. Por fim, a questão da incidência dos juros de mora com base na taxa Selic. E aí eu estou aplicando aqui a súmula CAF número 4. E aí, por final, presidente, eu estou conhecendo o recurso e estou negando provimento, tá? Ok, conselheiro Sávio. Senhores, considerações? Só estou dando uma olhadinha aqui, presidente. Eu vi que a forma de apuração foi aquela de depósito bancário, tirou o valor lá de rural, não foi? Enfim, eu só queria saber se o fiscal ele aplicou também sobre essas receitas que sobraram, presumiu que era tudo atividade rural. Aplicar aqueles 20% tal, presunção. Não. Os que sobraram, não, né? Uma parte ficou como depósito de origem não comprovada. Pegou o depósito de origem comprovada e jogou tudo no 42.
uma parte. O que ele conseguiu comprovar, ele lançou como ele verificou o que tinha sido, constava lá no bloco do produtor rural, aí ele pegou o excesso disso e ele considerou como omissão de rendimento da atividade rural. O contribuinte, naturalmente, pelo que se infere, ele já tinha apurado pela receita menos despesa. E aí o fiscal simplesmente pegou e somou esses valores na receita. Ok? Entendi agora, perfeito. Senhores, alguma outra consideração? Embora o processo seja longo, né, conselheiro Sávio, nada muito diferente do que a gente tem visto nesses argumentos aí, realmente com essa pequena diferença com relação ao questionamento da despesa de custeio, né? Das despesas de custeio, exatamente. Exato. Senhores, então podemos ir ao voto, conselheiro Sávio negando provimento ao recurso voluntário. Daniel, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Guarita? Também acompanho o relator. Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator e assim acordo mesmo do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O processo 100, como eu já disse anteriormente, 101, o 100 nós já julgamos, o 101 foi julgado também, convertido em diligência. O 102 retirado de pauta, o 103 é o próximo processo, relatoria do conselheiro Francisco Guarita, recorrente José Garcia de Almeida, item 103. Por favor, conselheiro Guarita. Esse processo trata de imposto de renda da pessoa física. Utilizarei o relatório do voto como primeira instância. Trata de impugnação à exigência formalizada através do auto de infração do imposto sobre a renda da pessoa física nessas folhas tais, resultando do procedimento de verificação do cumprimento do sujeito passivo das obrigações tributárias de 2006 a 2008, ano calendário 2005 a 2007. O mesmo qual exige pela tributária o valor de R$ 275.610,18. Sobre o argumento que foi a alegação omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário com origem não comprovada em valores 143.601 mais 224.491 e fora o valor de depósito e 100.194,29 do dia 31 de 2007. Em sua decisão, o julgador de primeira instância não conheceu a impugnação, de acordo com a seguinte emenda, não comprovar a tempestividade da impugnação não pode ser ela sendo conhecida, a impugnação não conhecida. Por ser tempestivo, eu conheço o presente recurso. Eu observo de logo que o recorrente não se surgiu contra a infração, nem contra a intempestividade, limitando-se a informar que estaria prestando esclarecimento de que a decisão recorrida não conhecer a impugnação por ser intempestiva, no entanto, se manifestou favoravelmente ao hora recorrente a procedência integral de sua defesa e que o objeto do processo encontra subjúdice nos autos do processo de execução da Justiça Federal do Estado de São João do Meriti. E, por conta disso, solicito que esse processo seja suspenso. O entrave prevalecerá a decisão da Justiça Federal, conforme o texto e recursos a seguir apresentados. Aí ele fala o seguinte: como esclarecimento, vem presente por ser advogado e substituto do presente, dizer que, em virtude do resultado do acordo da Delegacia da Federal do Brasil, Mertal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os membros votaram pelo não conhecimento da impugnação, somente levando em conta a intempestividade da apresentação da referida peça impugnatória. No entanto, os respeitáveis julgadores desse mesmo acordo... Guarita, só... para mim ficou só o Guarita, agora estão voltando os outros colegas. Vocês notaram alguma dificuldade aí na transmissão? Para mim também, ficou tudo escuro aqui e a voz do Guarita ficou picotando. Ok, foi talvez uns 2, acho que nem um minuto, né, essa dificuldade, mas
Podemos retomar então, Guarita, por favor. Certo. Sim. Quer dizer, ou seja, não estou para tudo feito foi esclarecimento, informando que o contribuinte, como esclarecimento, vem presente por seu advogado e substituto presente, dizer que, em vestido do acordo da DRJ de Campo Grande do Sul, os meios voltados pelo não conhecimento da impugnação, somente levando em conta a intempestividade da apresentação da referida peça impugnatória. No entanto, os respeitáveis julgadores, nesse mesmo acordo, se manifestaram favoravelmente ao requerente a procedência integral de sua defesa. Na realidade, disseram que ele tinha direito para defesa, mas não disse que não estou favorável ao meu procedimento, não. Dessa feita, somente para relatar as mesmas partes e os mesmos objetos dos presentes, enquanto subjúdice nos seguintes autos da Justiça Federal, processo número tal, ambra a primeira vara das mesmas sessões judiciais de São João do Meriti. Por isso, o requerente solicita a vossa suspensão do presente processo administrativo por tempo determinado, até o trânsito julgado dos super-referidos autos judiciais, dos quais tanto o requerente e o requerido, bem como os mesmos objetos desse feito administrativo, são parte integrante em discussão das ações judiciais mencionadas. O resultado é o que realmente prevalecerá. Na verdade, todo o resumiu esse trecho aí, dessa esclarecimento. Analisando a informação do recorrente de que o processo encontra subjúdice, conforme os processos judiciais apresentados, observe que o referido processo diz respeito a processo de execução fiscal, cujo objetivo imediato não seria a discussão da autuação em si. Vale lembrar que o processo judicial de execução fiscal não tem relevância no sentido de suspensão do processo administrativo fiscal. Portanto, no caso em concreto, observa-se que o recorrente limitou-se a prestar esclarecimento, sem, contudo, demonstrar qualquer insatisfação com a declaração de intempestividade da execução ocorrida. Diante do exposto, considerando que o recorrente não se instrui contra a autuação e nem contra a decisão de primeira instância, tem-se que esse recurso ainda por falta de lei. Pois o contribuinte, além de não atacar a decisão ocorrida, argumenta que abre mão da discussão administrativa, pois o objeto do processo será resolvido no processo junto à Justiça Federal. Aí vai. Conclusão. Assim, tendo em vista o que consta nos autos, bem como a descrição dos fatos de forma legal que integra o presente, voto por não conhecer o recurso resultado. Porque, na verdade, o processo que ele fala, porque como ele foi intempestivo, foi aberto o processo de execução junto à Justiça Federal. E é esse processo que ele faz valer a decisão que vai, como se o de lá fosse ter alguma diferença nesse recurso. É isso que eu voto, não conhecer o recurso, por ser inepto. Por último. Tem outras considerações? Essa execução, Guarita, então quer dizer que foi decorrente justamente da intempestividade da impugnação. Porque quando ele perdeu o prazo, automaticamente a Receita mandou para ele do processo. Não, claro. É só porque, enfim, eu também faria a mesma coisa aqui. Eu diria também que não conheço e só chama a atenção que a execução é decorrência da sua perda de prazo. Então, não tem o que fazer aqui, o processo administrativo já terminou. Pronto. A questão Ele não contestou nada. A questão que parece que me causou uma dúvida inicial foi que ele alega que a DRJ reconheceu o direito dele, alguma coisa assim que ele fala, né? Mas eu vou lá na DRJ, a DRJ diz que ele juntou, porque na verdade ele apresentou intempestivamente o recurso e alegou que havia sofrido um acidente e comprovou o acidente, não o restante da matéria, né? E nesse caso, se ele não se insurge contra a decisão, me parece adequada aí a posição do conselheiro relator, não conhecer o recurso, por não veicular matéria em litígio, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Não, presidente. Senhores, então passemos ao voto. O conselheiro Daniel. Acompanho, presidente. Conselheiro Douglas. Acompanho, presidente. Conselheiro Boto. Acompanho. Débora. Acompanho. Sávio.
Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselho relator, então acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário. Por este não veicular qualquer matéria em litígio. Tudo bem, senhores? Ok? Então, ficou dessa forma. Passemos ao processo seguinte. Item 104, contribuinte José Maria Lopes, processo final 2010-91, conselheiro Douglas, é o relator. Por favor, conselheiro Douglas, item 104. Recurso voluntário da decisão da DRJ, que julgou procedente em parte a impugnação, manteve parte do crédito tributário. Conforme relatório da fiscalização, a previdência privada, na verdade, faltou a de previdência privada e depósitos bancários, omissão de rendimentos decorrentes de depósito bancário. Conforme relatório da fiscalização, a previdência privada refere-se às filhas do contribuinte, sendo que a guarda da filha Mariana é da ex-esposa do contribuinte e que na decisão judicial em que restou estabelecida a obrigação de pagamento de pensão alimentícia, não há qualquer ajuste de contribuição à previdência privada em nome da filha, caracterizando mera liberalidade, e nessa medida a dedução é indevida. Aí, de posse dos status bancários, foi o contribuinte intimado a comprovar a origem de cada um dos depósitos. Em resposta, o contribuinte afirmou que não teria condições de esclarecer cada um dos depósitos, pois, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, verificou que o seu DIPJ havia sido processado com sucesso, tendo descartado os canhotos de talões de cheques e recibos de depósitos. Tendo em vista o não cumprimento do seu ônus legal, a autoridade fiscal considerou os depósitos como omissão de rendimentos, caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada. Aí o contribuinte apresentou impugnação, alegando decadência, inconstitucionalidade do artigo 42 da 9430, e aí ele alegou que tem algumas transferências de investimentos próprios, tá? E aí também alegou que não teria problema em fazer um plano de previdência privada para a filha e poder usar como abatimento do imposto de renda. A decisão da DRJ foi procedente, manteve o crédito em parte, e aí da parte procedente foi exatamente o que ele comprovou de investimento. Aí ele recorreu, apresentou recurso e, apertado a síntese, falou, quis defender a dedução a possibilidade da dedução da previdência privada, IFAP, e aí questionou também a omissão de depósitos de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada no calendário de 2005. Eu começo falando da omissão de rendimentos, falo dos dispositivos legais aplicáveis, e aí eu passo a falar que, no caso, teria que comprovar, o contribuinte tem a obrigação de comprovar não só os depósitos, mas a origem, porquê e tal, aquela alegação que a gente faz. E aí, como ele não comprova, até ele mesmo confessa que não tem como comprovar, então
com relação aos depósitos bancários, eu estou negando provimento. Com relação à previdência privada, de fato, ele não consta nos autos, né, na decisão judicial que determinou a pensão, não fala nada de previdência privada e por isso eu estou mantendo a glosa. Então, eu estou negando provimento ao recurso. Douglas, pode só repetir o que você fala, que onde não consta que você está mantendo a glosa? Então, na verdade, eu estou usando... Não consta uma decisão, né, sobre a possibilidade. Na verdade, aí não seria nenhuma dedução. Se tivesse, não seria uma dedução como previdência privada, mas como pensão alimentícia. Sim. Né? Mas... Eu acho que, na verdade, ele teria que ter a guarda, né? Para se caracterizar como dependente, e ele poder deduzir isso dos dependentes. Aí, como a guarda está com a mulher, se ele paga a previdência privada em atenção ao que foi decidido ou homologado judicialmente, aquilo para ele é uma despesa, está dentro... Como se fosse uma pensão alimentícia. Né? Aí ela entraria como alimentada e ele informaria isso como dedução. Agora, nesse caso, a previdência privada, ela só... Eu estava até dando uma cutucada aqui para ver se achava rápido aqui, porque me parece que a previdência privada ela tem um limite para você deduzir da base de cálculo, e você, naturalmente, tu tem que imaginar que se ela tem um limite para deduzir da base de cálculo, tu não pode deduzir da base de cálculo uma previdência privada de um dependente que sequer entrou com renda, né? 12%, né, presidente? Mas aí se o dependente não tem renda, seria 12% da renda do... E nesse caso, o dependente teria que recolher a previdência oficial também, né? Sim. Então, poderia também... É limitado da previdência privada, mas tem que ter o recolhimento da previdência oficial para ser dedutível. Eu acho que é isso, limitar 12% da renda. Eu nunca peguei, assim, nunca tive a oportunidade de pegar o caso da declaração assim, mas eu acho que você tem que ver, tem que atrelar a renda de cada um, né? Os rendimentos tributáveis, recebia 12% sobre o rendimento. Mas aí... Declarado, né? Declarado, né? Mas aí tem que somar a renda do dependente, a renda de todo mundo que está lá. 12%. 12%. Até 12% é dedutível. Bom, senhores, então está resolvido. O conselheiro relator adota como razão de decidir aqui as conclusões do DRJ, mas que se alinham aí ao que a gente já manifestou aqui no curso dos debates. Então, eu entendo que a gente pode partir para o voto. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Daniel, você nos ouve, Daniel? Está sem som, Daniel. Senhores, então vou para a votação. Daniel... Sim, presidente, estou apto para votar. Por favor, você está negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e, nesse sentido, o processo 104 fica com o seguinte resultado. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, a gente vai ao processo 105, que é um processo que a gente já julgou na parte da manhã, da contribuinte Maria Marlinda Vieira, já que havia um processo do cônjuge da senhora Maria, que tratava do mesmo tema, também de relatoria do conselheiro Sávio, que tinha sido julgado, se não me engano, o processo número, Sávio, qual é? Era o processo 95 do senhor Adelor Francisco Vieira. Os processos foram julgados em conjunto e o resultado do processo 105 já está devidamente anotado aqui, que foi a negativa de provimento ao recurso voluntário. Processo 106, 107,
106 e 107 são processos de relatoria do conselheiro Marcelo Risso, que, como eu já reiteradamente pontuei aqui no curso dos nossos trabalhos, o conselheiro foi designado para a Câmara Superior de Recursos Fiscais e deixou de compor essa turma ordinária, a razão pela qual seus processos foram retirados de pauta e deverão ser redistribuídos. Processo seguinte tem 108, contribuinte Sandir Francisco Bezerra, relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro. Por favor, conselheiro Rodrigo. Ok, presidente. Vou tentar ser breve aqui, porque também é mais um caso de depósito bancário. Só não lembro das particularidades aqui do caso, mas enfim. Recurso voluntário, decisão da RJ de Curitiba, julgou processamento de lançamento, omissão de rendimentos de depósitos bancários, teve verificação fiscal, folha 540, em razão de não apresentação do voluntário dos extratos, foi apresentada requisição de movimentação financeira, elaborou planilha, solicitou o contribuinte que justificasse, e aquele velho procedimento de praxe. O contribuinte informou que exercia a profissão de corretor autônomo de investimentos, intermediando e ou indicando ações para investidores, e tal serviço recebia uma comissão por tal serviço. Afirmou também que recebia numerários em sua conta corrente, e posteriormente efetuava a compra das ações por conta e ordem de terceiros, mas não comprovou essa afirmação ou os valores que supostamente pertenciam às pessoas informadas. A comissão girava em média de 0,5% a 1% do valor global negociado, e que a compra de ações ou debêntures era realizada através de conta corrente e sua titularidade. Estou saindo só errado. Informou que as transações financeiras, aplicações eram realizadas exclusivamente em nome de terceiros, não havia registro dessas movimentações, recebia a comissão, e não existem operações praticadas com contas correntes de terceiros, não existem contratos, recibos, e não exerceu qualquer outra atividade profissional em 2013 e 2005. Por outro lado, outra suposta cliente do contribuinte, após intimada, relatou que apenas reconhecia algumas das transferências, as quais são referentes a valores que o senhor Sandir depositou em sua conta corrente para seu próprio benefício, pois apenas emprestou sua conta corrente e fez as aplicações que o senhor Sandir solicitou, bem como informou que tem em andamento o processo judicial contra ele, sobre as quantias depositadas, enfim. Da mesma forma, outras pessoas identificadas afirmaram que não tem negócios com o senhor Sandir. O recorrente não logrou êxito de comprovar a origem, então foi utilizado a presunção do artigo 42. Na impugnação, ele alega que atuava no mercado balcão como agente autônomo, como eu falei, acrescenta que não houve registro dessas operações, né, que ele afirma ter feito, porque nessa espécie de transação os terceiros adquirentes dificilmente fornecem ou amparam recibo de negociação, muitas vezes por medo de sofrerem, eventualmente, qualquer espécie de fiscalização. Esclarece que muitas das informações a respeito das remessas e evoluções de dinheiro feitas a terceiros foram solicitadas às instituições financeiras onde o contribuinte possuía conta corrente, pois não há condições de detectar se a informação do próprio banco que destino tiveram algumas dessas operações, não houve oportunidade para a produção dessas provas. Enfim, afirma que teve uma greve de bancário em 2008 que por conta disso não conseguiu, alega quebra de sigilo previsto na Lei Complementar 105, que é inconstitucional, aduz a decadência sobre a exigência dos anos anteriores a 10 de 2003, contesta a multa de ofício por ter caráter confiscatório. O DRJ julgou o procedimento de lançamento, recurso voluntário, e praticamente reiterou os argumentos da impugnação, adicionando a explicação ao que se refere aos ativos, no que se refere aos ativos de renda variável e o procedimento de remuneração e retorno desses ativos, para concluir que o erro do auto de infração se encontra quando definir o ganho líquido auferido pela venda das ações no mercado de balcão, que era a atividade exercida pelo contribuinte, como ganhos de renda variável, quando deveria ser tratado como ganho de capital para efeitos de fiscais, fato que já anularia a auto-infração. Informa que a fiscalização não demonstrou como utilizou
realização do cálculo da alíquota. Também adiciona ao recurso alegações de que o contribuinte não tem qualquer ingerência sobre as contas de movimentações financeiras feitas por terceiros, pois apenas a pessoa titular de uma conta de movimentação é que pode exclusivamente movimentá-la. Então, concluindo o relatório, eu já notei que algumas razões que ele trouxe aqui no recurso não tiveram nenhuma pertinência com o caso. Então, entrando no voto aqui, o contribuinte sem recurso trouxe questões envolvendo o suposto erro da auto-infração, de sua nulidade, pois este teria definido ganho líquido oferido pela venda de ações no mercado balcão como ganhos de renda variável, quando deveria ser tratado como ganhos de capital para efeitos fiscais. Contudo, tal argumento não foi levado à apreciação do DRJ em primeira instância de julgamento com impugnação. Informo que não foi instalado litígio, invoco o artigo 14, 17, 7235, para não conhecer dessa parte do recurso, e eu coloco assim: ademais, percebe-se que tal argumento não guarda pertinência com o caso concreto. Esse fato fica evidente quando o contribuinte afirma em sua peça recursal que o presente auto-infração limita-se à atuação do contribuinte em referência à movimentação financeira ocorrida no ano de 2004 e 2005, quando na realidade o presente caso se resume ao ano calendário de 2003. Em algumas passagens do recurso, o contribuinte menciona uma empresa Petra, Personal Trader, onde teria realizado as operações de corretagem. No entanto, em nenhuma fase do presente caso referida à empresa mencionada. Isso demonstra claramente que diversos argumentos apresentados no recurso não guardam pertinência com o caso concreto e, portanto, não merece conhecimento. Assim, entendo que o recurso voluntário merece ser parcialmente conhecido apenas para apreciação dos demais temas sobre os quais foi instaurado o litígio administrativo, que aí é a decadência, que ele afirma que houve, né, e já indo para a conclusão, eu digo que ele ocorreu a intimação, no caso aqui 31 de dezembro de 2003, o fato gerador, e ocorreu a intimação em 10 de dezembro de 2008, então foi dentro do prazo de 150, parágrafo 4º, portanto afasta da decadência. No mérito, aquela questão do direito sobre a quebra de sigilo, né, da Lei Complementar 105, a constitucionalidade dela, enfim, não prospera as alegações de defesa. Sobre o depósito bancário, eu faço aquela mesma introdução, e digo aqui no final, né, no trecho final do tópico, que o recorrente apenas se limita a alegar que exercia atividade de agente autônomo de investimentos e que o depósito recebido em sua conta é utilizado para efetuar aplicações de terceiros. Contudo, não apresenta nenhuma comprovação nesse sentido, né? Aquela velha história, né? Não existe nenhuma nota de corretagem referente ao período para que pudesse ser feito cotejo de depósito recebido no dia X para determinar a pessoa no valor Y, servir para fazer frente à aplicação efetuada no dia Z, no valor W, enfim, aquela velha questão que eu faço, o cotejo, né? Ainda mais, o recorrente afirma discretamente que não possuía documentos para se defender das acusações prestadas pelas pessoas que fez negócio, pois, a despeito de ter solicitado documentos dos bancos, as instituições não os haviam fornecido em razão de greve. Esse argumento de que os documentos não teriam sido fornecidos pelas instituições foi apresentado desde a impugnação, não cabe mais agora, né? Já se passou mais de 12 anos dessa greve, então não merece reparo. A multa é efeito confiscatório, afasta essa alegação com base na súmula 2 do CAF, portanto, concluo por negar provimento ao recurso voluntário. Basicamente, falta de documentação, falta de comprovação, enfim. Senhores, considerações? Bom, então, algumas situações, algumas histórias que são contadas aqui são difíceis até de conceber, né? Você conceber que uma pessoa operava no mercado financeiro para outra pessoa, essa outra pessoa depositava o dinheiro na conta dela, e ela aplicava e devolvia, ficava com a comissão, e sem um único... Nem vamos falar sobre a atuação em si, a legalidade ou não da atuação em si, né, porque quase que a pessoa se assemelha a um agente financeiro, né? Mas, sobre esse fato, eu pego de alguém sem nenhum documento, aplico não sei aonde, recebo de não sei de onde, devolvo para não sei quem, e não tem rastro de nada disso. Simples assim, né? Então, realmente é muito difícil. Ele alega aquela questão de tipo, os clientes dele não forneciam documento sobre fiscalização, né? É o ônus dele, eu acho, né? Ele está mexendo com o dinheiro dos outros.
Mas ele, nem isso, porque se ele demonstra que o valor que entrou na conta dele, porque se o dinheiro entrou e saiu da conta dele, uma vez entrou da pessoa que é o investidor, que deu para ele aplicar. Aí ele aplica. Quando volta, é outro crédito na conta dele. Esse crédito tem que ter pelo menos o lastro. Aí, se ele identifica que isso decorre de um retorno de uma operação de uma alienação de ações, alguma coisa, aí é tranquilo. E lógico que para se fazer esse tipo de operação, o camarada não compra isso. O mercado de balcão não é um mercado que você compra igual você compra a mariola, né? Não é algo tão informal a esse ponto, né? Então, é uma situação muito difícil. Por mais que a gente identifique situações que a gente vê claramente, como caso de corretores, às vezes contadores, que recebem valores que vão efetuar o repasse, ou advogados que repassam para os seus clientes e se perdem no controle, a gente até se sensibiliza pela dificuldade que mantém até o lançamento, porque o contribuinte, por conta do descontrole, ele acaba não tendo elementos que justifique aquela movimentação e que comprove somente o trânsito do numerário na conta dele. Mas no fundo, a gente sabe que ali tem alguma... Né, o contribuinte é vítima daquele processo que ele adotou para fazer o controle das suas operações. Nesse caso, o contribuinte aqui não é vítima, porque é um meio de operação absolutamente fora do razoável, né? Inclusive com outras pessoas afirmando, olha, esse dinheiro que foi para lá estava na minha conta, era dele mesmo, ele que mandou aplicar aqui. Enfim. Eu engasguei aqui. Podemos ir ao voto, então. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Eu fui falar mal do contribuinte, até engasguei, tá vendo? Se ele assistir esse vídeo, tá vendo? Foi falar mal de mim, engasgou. Alguém fazer alguma consideração adicional? Então, Daniel, como vota, conselheiro relator negando o provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Aita? Também acompanho. Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento a recurso voluntário. Próximo processo, conselheiro Francisco Nogueira Guarita, item 109 da pauta, processo final 2008-85 da contribuinte Verena Maria. Por favor, conselheiro Guarita, fique à vontade. O processo é meio complexo, deu um trabalho danado, por isso eu demoro um pouquinho mais. Esses processos sob exigência de crédito tributário relativo ao imposto de renda da pessoa física no calendário 2005 e 2006, onde foi lançado o imposto no valor total de R$ 455.141,26, a oferecida de juros de mora, no valor 729, mais multa e tal, total ficou montando 906 mil. Caso de atuação relativa à omissão de rendimento de aluguéis e royalties recebidos por pessoa jurídica, omissão de rendimento recebido a título de benefício ligado a plano de seguro de vida, omissão de rendimento da atividade rural, compensação devida para prejuízo da atividade rural, omissão de rendimento caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. De início foi constatado que a documentação apresentada foi suficiente para a comprovação da totalidade das informações constantes do demonstrativo entregue à fiscalização relativo aos bancos Crédito Rural, no caso Cicobi, Agência Tal e Bradesco, que motivou a lavatura no termo de intimação fiscal. O depósito bancário, cuja lei não foram comprovados, foram agrupados em 4 planilhas, uma para cada conta, que foram anexadas ao termo de intimação fiscal de 21 de setembro de 2008. Por consequência, fica caracterizado como omissão de rendimento de valores mensais tratados, aportados nas contas bancárias do contribuinte, demonstrado na coluna não comprovada, a tabela 4, integrante do TBF, termo de declaração fiscal. A constatação mensal do depósito, regulação e origem, encontra-se a FUR 275 e 276.
Anteexpostas, as informações relativas à atividade rural constante na DIF 2006, quadro 3, foram alteradas conforme a planilha 277. Na análise de impugnação, o órgão de militância decidiu que assiste razão em parte a contribuinte, de acordo com a seguinte emenda: omissão de rendimento da CDP pessoa jurídica, também comissão de rendimento da atividade rural, compensações devidas de prejuízo da atividade rural, depósito bancário, omissão de rendimento, certo? Porque, na realidade, foi o seguinte: quando o contribuinte foi autuado, a fiscalização intimou a apresentar o livro da apuração do livro caixa para comprovar a receita de atividade rural. Como o contribuinte não apresentou nem receitas e nem despesa, o caixa de que o livro estava em outra fiscalização, no município, estado, não lembro. O seguinte, aí o fiscal fez a atuação com base no caso, com dedução legais no caso, mas dando valor de 900 e pouco mil, assim, como se não for comprovada a receita e despesa. A DRJ, na impugnação, quando você apresentar esse livro caixa, a DRJ, de uma forma que eu não entendo direito do porquê, resolveu fazer um arbitramento, não mais que levar em consideração a receita e despesa, e sim levar com base o total da receita da atividade rural, ou seja, aqui de arbitramento, 20% sobre o total da receita da atividade rural, sem se preocupar com o detalhe do caixa. Quer dizer, a DRJ disponível totalmente a forma de apuração da autuação, que era com base na receita de despesa rural, para fazer o arbitramento. Ao contribuinte entrou com recurso, só que no caso ele traz o recurso para o livro caixa, o recurso dele, mostrando, comprovando as suportas receitas e despesa. No entanto, como a DRJ considerou como já para o arbitramento, a informação que tinha no livro apresentado já por uma fusão do recurso, vou utilizar a título de comprovação da receita de atividade rural declarada, a declaração dele. Então, vamos ao voto. Observe de novo que o recorrente, enquanto consulta basicamente, sim, outra coisa. Quando o fiscal atuante fez a atuação, deu uma aumentação de R$ 986 mil. Quando a RJ usou o arbitramento, baixou a atuação de 986 no valor total para 486, pela metade mais ou menos, que ele usou como base na tributação o arbitramento. Aí, ou seja, deu um problema parcial reduzindo a atuação de 900 e pouco mil para 400 e pouco mil. Observe de novo que é recorrente, que é recorrente, encontra-se postas basicamente as seguintes alegações. Primeiro, da preliminar de licença de defesa, pelo impedimento de apresentação da documentação complementar. Depois, da omissão de rendimento de serviço de pessoa jurídica. Um argumento que teve, que a equivocar a argumentação com utilização recorrida, em sua impugnação recorrente esclareceu e comprovou no documento que o rendimento não foi omitido, mas sim ocorreu aqui na alegação, pois constaram como recebido de pessoa física, de impugnação, que na realidade, segundo ele na impugnação dele, que está pessoa jurídica, na realidade ele apenas se enganou, em vez de informar a pessoa jurídica, informou como pessoa física. Ele se instrui também com relação à omissão de rendimento da atividade rural e compensação indevida e prejuízo da atividade rural. E ele também contesta também, a lei também da omissão de rendimento de depósito bancário de origem não comprovada. Também ele se instrui contra a multa aplicada e juros sobre a multa. Pronto. Aí, com base nas alegações, o recorrente requer o requerimento de recurso, bem como que seja proferido com a informação da decisão recorrida, ou mesmo que seja conseguida a realização de diligência, a fim de que seja analisado o livro caixa da contribuinte. Por questão didática, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações da contribuinte em tópico separado. No cerceamento de defesa pelo impedimento de apresentação da documentação complementar. Considerando que foi facultado ao contribuinte a alternativa de apresentar o livro caixa por ocasião da autuação ou mesmo de sua impugnação, e a MEI não se incumbir de sua obrigação, carece de razão a solicitação da recorrente ao órgão de militância no sentido de conceder a oportunidade de apresentar os elementos solicitados fora do prazo legal. Portanto, não deve prosperar qualquer argumento no sentido de considerar que houve cessamento de defesa por parte da decisão recorrida.
considerou que, já que não apresentou, não seria o caso da nova oportunidade. Apesar de não apresentação do caixa e outros elementos probatórios, por ocasião da fiscalização e da impugnação, a solicitação de apresentação posterior à ação recorrida deve ser acatada por esse Conselho, pois verifique que o impedimento pré-elegível para não apresentação na época oportuna. Porém, devido à utilização do radicamento pelo regulador de primeira instância, os elementos apresentados serão utilizados apenas para comprovar que a receita constante dos mesmos foram as mesmas receitas declaradas pelo contribuinte. Certo. Aí, isso foi uma relação para dizer que ele tinha razão com relação à sua defesa. Agora, da omissão de rendimento recebido por pessoa jurídica. Como bem asseverou a eleição atacada, analisando a autuação às folhas 297 e 298, percebe que os argumentos recorrentes não são compatíveis com a realidade do fato, pois a mesma afirma que houve engano ao redigir a sua declaração de rendimento, onde deveria ter colocado rendimento de pessoa jurídica, enganou-se e os informou como rendimento de pessoa física. No entanto, nesse período, a contribuinte sequer declarou o rendimento de pessoa física, sendo que o único valor declarado em março de 2015, de 5.444, é totalmente compatível com os valores objeto da autuação, que foram um total de 7.220 e 2.223. Portanto, correto foi o procedimento pela fiscalização, como também a decisão recorrida, ao manter por falta de elementos probatórios convincentes apresentados pelo contribuinte. Da omissão de rendimento da atividade rural e compensação devida de prejuízo da rural. No complemento à interposição do recurso, anexo às folhas 1517, a partir de 2017, a recorrente argumenta que, considerando a receita bruta declarada de 761.088,96 e que a receita omitida foi de 451.999, a nova base cálculo para o cálculo dos 20% da dívida rural segue o valor de 1.213, que daria uma base cálculo de 242.000 de rural. Por conta disso, o meio considera que errou a ação atacada, ao contrário, como receita omitida, o valor de 379. E, na realidade, a decisão recorrida considerou que a base cálculo seria 379, o que ele considerou para passear essa base é o seguinte: o valor declarado pelo contribuinte 761, o valor da omitida 451, e mais os 600 e pouco que estaria dentro da comprovada pelo livro do caixa da atividade rural, que o contribuinte não tinha comprovado à época. Aí a DRJ achou que esses 600 e pouco não estaria dentro dos 761 mil, porque ela somou os 3, deu 1.900.000 e pouco, que 20% daria 379. Mas vamos tratar sobre isso. A decisão da recorrida, discordando da autuação, concordou com a contribuinte no sentido de utilizar o arbitramento de 20% sobre a base de cálculo da receita bruta total da atividade rural. Por conta disso, passou a considerar como base de cálculo de tributação a de 20% do total da receita da atividade rural, considerando o valor de 1.899.895, que aplicar o percentual de 20% geraria uma emissão de 379.998.33, conforme os 3 expressões a seguir transcritas. Tá. Analisando a autuação reformada pela decisão recorrida, que alterou a base de cálculo da tributação para fim da atividade rural, com base no potencial de 20% do valor da receita total, confrontando com o recurso da contribuinte e com a complementação do recurso, percebe que o SER, a implementação da votação para essa recorrida na base de 20% da receita suportamente omitida, foi o fato que a contribuinte não apresentou o livro caixa comprovando a receita proveniente da atividade rural. Após essa seleção recorrida, depois do livro caixa e de outros elementos, a recorrente os apresenta o processo, onde são comprovadas a receita proveniente da atividade rural, compatível com o valor da receita constante de declaração de rendimento, conforme anexados a partir das folhas 501, além dos esclarecimentos apresentados através do complemento ao recurso anexados aos autos, a partir da folha 1517. Considerando que a decisão recolhida, ao levar em consideração na base de cálculo a receita rural no valor de 761.000 mais 1.138.999, valor proveniente do total do nosso fiscal de frigorífico mais, 683, mais as omissões consolidadas a partir do débito frigorífico mais, no valor de 451.000, mais a nossa fiscal do frigorífico comigo, no valor de 2.948, ocasionando uma base total de 1.199, que multiplicaria aquele valor, 379. Portanto, considerando que a decisão recorrida de uma forma mais benéfica ao contribuinte,
considerou o arbitramento para utilização como base de cálculo da tributação, um valor de 20% total da receita, suporte proveniente dos rurais, pela falta de aplicação do caixa, uma vez depois desse elemento probatório, entendo que os mesmos comprovam que as notas fiscais de frigorífico mais no valor de 683 mil, mais a nota fiscal da comigo no valor de 18, estão inseridas na receita proveniente da atividade rural conforme declarada pelo contribuinte. Aí, no caso, se o tirar da base que é o anterior, 683 mil ficaram dentro dos declarados pelo contribuinte. O que dessa recolha não considerou. O falta de elementos. Destaque tem que a receita bruta total da atividade rural passa a ser declarada no valor de 761 mil, mais o valor emitido é declarado pela fiscalização através das fiscais do FIORIC mais no 451 mil, gerando uma receita bruta total da atividade rural no valor de 1.213.000, que aplicando a lei de 20%, gera uma emissão de receita da rural de 242.615,9, conforme arguido pela recorrente em sua complementação regulamentar. Por conta do anteriormente apresentado, deve-se incluir a base de cálculo de tributação referente à omissão sobre a atividade rural, por valor de 137 mil, valor extra proveniente da subtração do valor considerado como base de cálculo, eleição incorrida de 379, menos o valor tratado por essa relatoria, no valor de 242 mil. Tá. Aí, com relação à omissão de rendimento proveniente de depósito bancário de origem não comprovada, é o seguinte: em relação à omissão de rendimento proveniente de depósito bancário de origem não comprovada, apesar do esforço da recorrente no sentido de apresentar elementos a partir da folha 501 a 1536, a fim de justificar a movimentação financeira, observo que os mesmos, em geral, não socorrem, pois não servem para comprovar o alegado. Vale lembrar que os referentes elementos, em sua grande maioria, constando apenas de recibo da despesa efetuada de desenvolvimento rural e também da mesma nota fiscal apresentada por ocasião da fiscalização, notas fiscais que já foram incluídas à base de cálculo da autuação por ocasião da lavatura da autuação, a exceção da nota fiscal número 12.197, que essa nota não foi incluída. Por isso vai ser referente a 2005, que deve ser incluída à base de cálculo. Aí já visto o fato de que a mesma não foi considerada pela fiscalização por ocasião da elaboração da autuação, conforme com a tabela 4 do texto de verificação fiscal anexo a partir da folha 279. Sobre o argumento de que a atividade rural justificaria o depósito bancário, pense que os mesmos caras já são, pois como foi bem demontado pela atuação, pela versão recorrida e por essa relatoria, foi feito um batimento em relação a todos os depósitos contantes da conta bancária do contribuinte, com a respectiva exclusão referente aos valores contantes da nota fiscal rural apresentada. Argumentar que esse estado de tributação também não é o caso, pois, conforme demonstrado, além de ter sido excluída a nota fiscal da atividade rural apresentadas, foi dada a oportunidade à recorrente se manifestar sobre cada valor depositado em sua conta, a fim de que a mesma apresentasse documentação idônea capaz de afastar a doação. Situação essa que não ocorreu, pois caberia a contribuinte ter apresentado os elementos coincidentes de dados e valores que justificassem a não tributação do depósito efetuado na respectiva conta bancária. Portanto, segundo as disposições legais, a presunção de omissão de rendimento nesse caso é jurisdição, onde caberia a contribuinte a comprovação da origem do depósito, demonstrando que os mesmos não são tributados ou que já foram tributados, e no caso, a recorrente não se incumbiu de sua obrigação. Aí, da multa aplicada em juros sobre o monte. Em relação à dispensa de juros e multas suscitadas pelo recorrente, tem-se que a mesma não deve ser agora, pois as multas e juros são provenientes da legislação, não tem por que ser inclusão. Esse é um tema já bastante discutido sobre nossa turma, que eu apresento até os argumentos aqui, que não tem por que usar o contribuinte nesse sentido. Aí, por conta de tudo esse ponto, por custo do recurso, para dar parcial provimento, no sentido de excluir a base de cálculo de tributação, o valor de R$ 150.280,29. 150 são aqueles 117, a diferença da DRJ para a omissão de direito rural, e mais 15 mil do depósito bancário, que a fiscalização não considerou como origem de depósito. Pode perguntar à vontade. Senhores, considerações? Lembrando
E o livro caixa só utilizei exatamente para comprovar que as despesas que a receita que ele teve estava exatamente dentro da declarada. Só usei o livro caixa para isso, já que houve habitamento. E ele junta essas notas, Guarita? Se o quê? Ele junta essas notas? Sim, junta. Quer dizer, na realidade, a DJ não contou na época como se fosse declarado e mais essa nota, porque a DJ não tinha livro caixa para comprovar que realmente se tratava de mesmas receitas, entendeu? Por isso que a DJ usou com base um valor maior, entendeu? Então, Guarita, você está dando provimento parcial para excluir da base de cálculo tributo lançado esse valor de 150.280,29, que é uma parte relativo àquela conclusão de que uma parcela do que foi considerado como omitido, na verdade, já estava dentro do montante declarado como oriundo da atividade rural pelo contribuinte, e mais um pequeno valor que o contribuinte a fiscalização lançou e o contribuinte conseguiu demonstrar aqui, foi isso? Porque na realidade esses 12 mil e pouco, já era para a fiscalização ter observado a época, só que eu não sei porque não observaram esse detalhe, mas ele já tinha condição de ter retirado desde a época da autuação, esses 12 mil e pouco. Aqui. Senhores, considerações? Esse 2 mil e pouco seria o quê, Guarita? Porque quando a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar vários depósitos bancários, que o contribuinte apresentou vários depósitos de atividade rural, inclusive o nosso fiscalista falou 12 mil, a fiscalização, de uma forma diferente, não viu esse nosso fiscal falou 12.800 e pouco que estava dentro da atividade rural. 12 mil e pouco. Que aqui eu vi que tem um bocado de nota, né, de frigorífico, não sei o que. Dizer que todo dia a fiscalização jogou para dentro da atividade rural. Se chegou essa nota e ela não deveria ir com 20% para a atividade rural, como receita da atividade rural, Guarita? Não, porque é o seguinte, aqui é tudo receita da atividade rural. Aqui, essas notas aqui não são dos depósitos, não. Não, professor. E esse 20% ele comprovou que na realidade ele pediu para. Ele já estava dentro da área rural. E aí ele pediu para comprovar que o depósito de origem não comprovado. Aí foi o que mostrou que tinha esse 12 mil e pouco, o nosso fiscal de atividade rural, que até se considerado na atividade rural. No livro, caixa, tudo que não foi apresentado. Porque na realidade, a confusão todo tempo foi que a autuação usou decisões legais para fazer a autuação. A DJ usou um arbitramento, até agora eu não entendi por quê, mas ela usou arbitramento. Guarita, ela usou arbitramento por conta do que prevê a legislação, inclusive você citou aqui você colocou aqui no seu voto, aqui, a previsão contida no parágrafo 2º do artigo 18, na 9.250, que fala o seguinte: a falta de escrituração prevista neste artigo implicará o arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta. Então, o entendimento da autoridade recorrida é de que, em qualquer caso, deve ser aplicado aqui, aí ele fala, ressaltos que o arbitramento deve ocorrer independentemente de qual tenha sido a opção do contribuinte. Então, se o contribuinte optou por 20%, aí você intima o contribuinte lá, o fiscal intimou o contribuinte a apresentar as despesas, ele não tem, aplica os 20%. Se ele fez o cotejo entre declaração, receitas e despesas, né, utilizando o livro caixa, mesmo assim ela entende que você tem que, se você identificou, desconsiderou o livro caixa dele, você tem que abaixar você tem que tributar como 20%, porque é essa regra que está prevista nesse parágrafo. Que reduziu de 900 e pouco para 400 e pouco. Então, na verdade, o motivo dela ter feito isso é exatamente essa previsão, que fala que a falta de escrituração deste artigo implicará o arbitramento. Então, nesse caso, o fiscal pediu, o contribuinte não tinha, e aí ele arbitrou.
simplesmente assim, seguindo o que está a expressa previsão legal. Há uma discussão, eu já comentei sobre isso aqui, para situações em que o contribuinte coloca lá, por exemplo, ele apresenta o livro caixa. O contribuinte teve lá 10 milhões de receita de atividade rural e apresenta um livro caixa de 9 milhões. Ou seja, ele está tributando só 1 milhão, 10%. Para ele é mais vantagem tributar receita menos despesas. E aí o que acontece? O fiscal olha e fala, esse livro caixa aqui não está errado. As despesas aqui, por exemplo, só se confirmam 500 mil. Aí o que faz? Continua tributando 1 milhão menos 500 mil, tributa tudo, a diferença, ou nesse caso, como o contribuinte fez a opção, ele muda para, você faz a alteração para beneficiar o contribuinte, alterando em 20%. Há quem entenda que pode uma coisa, há quem entenda que pode outra. Entendeu? Nesse caso aqui, e aí não é uma questão que está submetida à nossa análise, o julgador de primeira instância disse tem que ser sempre como 20%. Tá bom? Senhores, mais alguma consideração? Conselheiro, dando provimento parcial para a escolha da base de cálculo do tributo lançado, o valor de 150.280,29. Alguma consideração adicional? Então, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Boto? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Agora eu estou tendo problema aqui com minha conexão, eu vou reconectar, tá bom? Tá, mas aqui você acompanhou direitinho, acompanha o voto do relator. Para mim só está um pouco, a voz está picotando um pouco, mas eu vou reconectar aqui, mas eu acompanho Tá bom. sim. Senhores, nesse sentido, eu também acompanho o conselheiro relator. Eu também, presidente. Eu não estou ainda não, Rodrigo? Eu acompanho, presidente. O Rodrigo acompanha aqui o conselheiro relator. Engraçado, a questão que eu já tinha te perguntado, mas desculpa. Não... Besteira. Você quer desculpar, mas que não aconteça novamente. Senhores, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de 150.280,29. Processo seguinte, enquanto isso o conselheiro Sávio está... Já foi, Sávio? Já voltou? Não, presidente, eu posso desconectar aqui e voltar rapidinho? Tá, Você pra vai mim tá voltar muito agora? bem, vocês estão apagando direto. Ok. Até já. Senhores, enquanto o conselheiro Sávio vai e volta, nós já podemos aqui antecipar qual será o próximo processo. O item 110 da pauta, relatoria do conselheiro Daniel, contribuinte Walter Lúcio Calegari. É um processo que já havia sido retirado de pauta na reunião passada e está retornando agora para análise do colegiado. Conselheiro Daniel, vamos dar só um instante aqui para o Sávio retornar, e aí a gente volta no processo, a gente passa para a análise desse processo 110. Vou fechar aqui um pouco para pegar uma água aqui, tá? Ok.
Data do sábio? Sábio, já nos ouve, Sábio? Vocês me escutam? Por favor, fique à vontade. Processo 101, 110, contribuinte Walter Lúcio Calegari. Por favor, Daniel. Senhores, esse processo, o contribuinte ele é co-titular de uma conta em que houve uma quebra de sigilo bancário decorrente de uma ação na Justiça Federal, certo? Do co-titular da conta, e então ele foi lançado esse crédito tributário em desfavor do contribuinte, certo? Diferentemente de vários outros casos que a gente recebe aqui, né, o contribuinte, né, muitas vezes não consegue comprovar a origem daquele depósito bancário de origem não comprovada, mas ele pelo menos alega algo, né? Digamos, isso aqui foi uma venda de alguma coisa, isso foi um empréstimo, alguma coisa desse tipo. Nesse caso, o contribuinte não alega nada. Ele, inclusive, ele se omite. Ele faz toda a defesa quanto ao recurso meramente questões de direito, como a ausência do mandado de procedimento fiscal, afronta a princípios, a decadência, né, então a multa, enfim, são alegações de direito, certo? Então, por concordar com os argumentos da DRJ, né, e sabendo que se eu fosse entrar em cada detalhe seria escrever a mesma coisa de uma forma diferente, eu estou adotando os fundamentos do acordo da DRJ como minha razão de decidir aí conforme o permissivo do artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno do CAF. E, nesse sentido, para negar provimento ao recurso do contribuinte. Ok, Daniel, por favor. Bueno.
Daniel, em relação à decadência, porque aqui tem uma parte que é relacionada a 2003 e outra parte de 2004, né? De janeiro de 2003 a outubro de 2004. 2003, ao 1º de janeiro de 2003, quanto gerador 31 de dezembro, né? Só daria para mesmo que contasse dessa forma do fato gerador, ficaria 4, 5, 6, 7 e 8 o ano inteiro. Como a ciência ocorreu em 2009, contado da data da ocorrência do fato gerador, e essa parte de 2003 poderia estar atingida pela decadência. Se eu não... Presidente, mas veja só, o fato gerador ocorre em 31 de dezembro, não é isso? Sim. Então, 31 de dezembro eu não poderia lançar. Do exercício seguinte ao que eu poderia lançar. Então, contaria 2004. Se você for contar do exercício seguinte ao que você poderia lançar, né? Que é o 1º de janeiro de 2004. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Isso foi o meu raciocínio. Então, Daniel, mas conta 2004 se você for considerar o 173 do CTN. Se você for contar pelo 150, já que a gente está falando de renda pessoa física, lançamento sujeito à homologação, com antecipação de pagamento, a gente sempre iria verificar se houve, de fato, pagamento por homologação, lançamento por homologação, se houve antecipação de pagamento e ainda, se não houve dolo, fraude e simulação, a deslocar a contagem do prazo para 173. O raciocínio foi o 173. Agora, deixa eu só verificar aqui em relação a esse que está falando. Só um minutinho. Mas, presidente, acho que não teve fonte, né, em 2003. Então aí é outra coisa, a gente avalia, é isso que eu estou falando, ou a gente ou 50 ou 73. Eu acabei de procurar aqui achar o declaração. 118. 118, não tem fonte. Ele não tem fonte, não apurou imposto, ficou abaixo do limite mesmo. Ok, então vai para o 103 mesmo, tranquilo, Daniel. De fato, não tem antecipação do pagamento para ser 31 de dezembro, né? Porque, na verdade, o voto da DRJ está tão longo para falar uma coisa que é tão comum e simples, e eu estou lendo, eu não consegui concluir ainda isso, que a gente já viu, a gente já buscou no processo para verificar. Mas... Vem falando... A DRJ, presidente, tem mais tempo que a gente. Deve ter. Eles fazem processos longos. Olha só, estou longe lá e eu não consegui ainda ver a conclusão. Mas é isso, foi adotado um 731. Mais aqui uma alusão com ITR, tudo para olhar a natureza jurídica.
Bom, Daniel, então, senhores, conselheiro Daniel votando por negar provimento a recurso voluntário, acolhendo aqui as conclusões da DRJ. O tema decadência a gente já esmiuçou aqui, com um pouquinho de rapidez, mas eu acho que de forma suficiente, já que a contagem do prazo seria pelo 173 de fato, por não haver pagamento, antecipação de pagamento. Outros temas tratados também no recurso são temas reiteradamente já avaliados por essa turma, né? Relacionado lá à questão de bitributação, não dá nem para verificar se houve bitributação, que ele não demonstra de onde veio esse valor, pedido de produção de provas, enfim, cerceamento de direito de defesa, violação de direito de privacidade e intimidade interessada. Então, são questões que a gente já muitas vezes se deparou com elas e não procedem esses argumentos, já concluiu pela improcedência desses argumentos. No caso específico da decadência, a DRJ fez aqui um tratado para concluir, no final das contas, que houve dolo, fraude ou simulação para deslocar a contagem lá para cima, porque ela fala, indubitavelmente, a prática do contribuinte que declarou a receita nas suas declarações de imposto de renda, valores totalmente incompatíveis com os créditos em suas contas, receitas essas de elevado montante, cujas origens não foram objeto de comprovação, por 4 anos, teve o propósito deliberado de impedir o conhecimento por parte da administração oficiária da omissão de rendas e da consequente ocorrência do fato gerador, caracterizada que no presente caso, a ação dolosa por parte do interessado deve ser aplicadas às regras atinentes ao lançamento de ofício, que dispõe como termo de inicial nos termos do 173. Tá? Então, todo esse tratado que ela trouxe foi para chegar a essa conclusão. Eu até concordo pela contagem do 173 por outro motivo, pela falta de pagamento, mas, enfim, o resultado é exatamente o mesmo. Alguém quer fazer alguma consideração? Não, eu ia justamente ponderar isso que você falou. Realmente, se for manter isso aí, eu também não concordo, né? A já estaria inovando, concordaria pelo motivo do não pagamento antecipado. Aí eu não sei se Daniel vai fazer esse apontamento, senão eu iria pelas conclusões. Rodrigo, pode só repetir, por favor? Essa questão que o presidente apontou na decisão da RJ, na folha 325, antes de entrar no mérito, ela diz que está aplicando no 73 porque ocorreu dolo, fraude, simulação, aquele negócio todo, o que ninguém discutiu dolo, fraude e simulação aqui nos autos, ninguém veio falando aqui nada disso, não teve multa também de 150%. Pelo que eu não vi, não teve multa de 150%, não, foi multa de ofício normal, ou não. Enfim, mas se teve, beleza, eu deixaria. Eu vou olhar lá para a multa, se teve o dolo, se isso aí foi tudinho, imputado o dolo para... Tem só que ver, eu tenho que analisar aqui, porque, como eu falei, né, foi um processo, não sei se a fiscalização está considerando que foi um processo decorrente de uma ação criminal, né, então, assim, tem toda uma... entendi. Uma quebra de sigilo, você disse, não foi? Então, se teve o dolo, se aqui teve a multa de 150%, eu estou procurando aqui para ver direitinho, se teve, ok, beleza, essa alegação, mas se não, eu acho que basta dizer que não teve pagamento. Não teve pagamento antecipado, não atrai o 173. Mas eu estou vendo aqui que teve dolo, sim. Teve a multa de 150%, multa qualificada. Então, ele só elencou outro motivo ali que justifica o deslocamento do prazo decadencial de 150 para o 173. Senhores, então podemos ir ao voto, né, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem assim, presidente. Daniel votando por negar provimento a recurso voluntário. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Clarita? Boto? Acompanho. Débora? Só uma colocaçãozinha, estou vendo aqui no relatório fiscal que ele não justifica o dolo, ele só faz aquela argumentação, replica a multa do artigo 44, que ele declara um valor pequeno. Então, na realidade, não houve comprovação do dolo, é só uma replicação, que a gente tem entendimento que tem que ficar caracterizado o dolo, né? Não basta só citar que declarou um valor divisório. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ele não
não deixou demonstrado, né? Mas isso foi objeto de recurso? Isso é objeto de recurso, tem que ver se isso é objeto de recurso. Mas é por causa do 173, né, que a DRJ usou lá o argumento do dolo. Então, não, mas então... O contribuinte não rebateu o problema do dolo. Ele não rebateu, ele, olha, tudo bem, e só veio com as poucas palavras dele fazendo esses argumentos, tratando de decadência, mas não, ele não argumentou, olha, não houve dolo, sim, então o DRJ não fez essa análise. Sim. Então, para todos os efeitos, esse é um tema que, como não foi sobre ele, não foi litígio, né? Ficou do jeito que está aqui, que o fiscal lançou. De todo modo, eu acho que não tem prejuízo nenhum para o contribuinte a gente manter do jeito que está, porque o resultado é exatamente o mesmo, né? A gente poderia até, por algum preciosismo, de repente votar pelas conclusões e tal, só para fazer esse apontamento, mas de toda sorte, a informação da DRJ de que é um caso que ficou evidenciado ali o dolo e tal, ainda que a gente não fosse lá verificar, a informação dela tem lastro no processo, tem lastro nos autos. Eu não tinha identificado essa peculiaridade do lançamento da multa qualificada. Não, eu acompanho, Jota. Ok. Sávio? Acompanho, presidente. E Rodrigo? Acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, eu também acompanho o conselheiro relator. Processo do senhor Walter Lúcio Calegari, item 110 da pauta, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento da recurso voluntário. Processo 111, conselheiro Marcelo Rissa, um processo, como disse, retirado de pauta em razão do conselheiro ter deixado esta turma ordinária para passar com a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Processos não retornarão para a sessão subsequente, porque serão redistribuídos. Processo seguinte, conselheiro Sávio, contribuinte Mauro Gonzalez Martinez. Por favor, conselheiro Sávio, item 112 da pauta, processo final 2008-80. Presidente, esse processo aqui tem por objeto omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial descoberto, tá? Anos calendário 2003, 2004, relatório fiscal encontra-se juntado às folhas 12 a 21. Vou passando aqui, o relatório fiscal é um pouco longo. Houve também lavratura de termo de sujeição passiva, solidária, em nome da cônjuge. Contribuinte e a senhora Rosânia apresentaram notificação conjunta, aliás, impugnação conjunta, impugnação de folhas 349 e 350. Autoridade, aliás, o processo aí foi remetido para a autoridade julgadora, o acórdão encontra-se juntado aqui às folhas 843 e 844. Eu já vou passando aqui para o voto, né? O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão e apresentou recurso voluntário de folhas 851 e 852. O recurso é tempestivo, tá? E o que é que o contribuinte alega no recurso? Que os rendimentos ali, que são objeto da autuação, são rendimentos decorrentes da atividade rural, né? E o acréscimo deveria ser apurado de forma anual, justificando-se a tributação dos valores caso haja excesso de aplicações. Enfim, ele está alegando essa questão, aquela sistemática lá de apuração anual, tá? E aí, o que é que eu venho dizendo aqui? Já vou partir para as minhas razões lá. Que não é o caso, entendeu? Que os recursos aqui que lastreiam esse acréscimo patrimonial, a autoridade não conseguiu aqui demonstrar ou comprovar ou mesmo verificar que se tratavam de recursos provenientes da atividade rural. Então, ainda que ele exercer a atividade rural, esses recursos aqui, objeto da autuação, não foram ali verificados que eram da atividade rural. Então, por isso mesmo que eu estou aqui até seguindo jurisprudência nesse sentido, de que realmente, se os recursos fossem... primeiro que se o fiscal tivesse observado que era rendimento da atividade rural, certamente não ia lançar dessa forma, tá?
E aí, se os recursos fossem provenientes da atividade rural, aí sim a apuração deveria ser anual. Mas como essa parcela aqui não houve verificação que era da atividade rural, aí realmente, ainda que o contribuinte exercer a atividade rural, a tributação aqui se dá com a base na regra geral, tá? Então, é basicamente isso. E aí, por isso mesmo, eu estou negando provimento ao recurso. Porque, na verdade, é aquela velha questão, o contribuinte não consegue demonstrar a origem, você não consegue verificar. Se demonstrasse a origem, a gente trabalharia a natureza. Não dá para a gente trabalhar a natureza, tributar o rendimento de acordo com essa natureza, se ele não demonstra a origem. Eu até segui aqui uma jurisprudência da nossa turma, do Rodrigo aqui, questão do fluxo aqui, ó, acréscimo patrimonial, gasto de aplicações incompatíveis com a renda declarada, fluxo financeiro, base de cálculo, apuração mensal, ônus da prova. É basicamente isso que o senhor falou. Okay. Nesse caso, o contribuinte exercia outro tipo de atividade, conselheiro Sávio? Foi isso que eu não consegui verificar, né? A autoridade não disse exatamente que ele só exercer a atividade rural, entendeu? Então, ficou esse limbo aí, sabe? Perfeito. Para mim, na verdade, não faria a menor diferença eu saber se ele exerceu ou não, mas eu estou fazendo isso só para cutucar nosso nobre amigo, conselheiro e palestrante, nosso sábio Salomão, porque, enfim, era uma manifestação dele nesse sentido, né, de que em alguns casos em que o contribuinte só tem atividade rural, a gente deveria tributar os rendimentos. Mas eu não concordo com isso não, sabe? Eu só queria te cutucar mesmo. Senhores, então vamos à coleta de votos. Conselheiro Daniel como vota, conselheiro relator negando provimento o pleito do contribuinte como visto seria tributar os valores considerados omitidos por falta de identificação da origem como sendo rendimento de atividade rural. Daniel como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Guarita? Acompanho. Boto? Acompanho. Débora? Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim o processo 112 fica com o seguinte resultado: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, conselheiro Douglas, item 113 da pauta, recorrente Lincoln Lafayette, da Silveira Bueno. Conselheiro Douglas, por favor, fique à vontade. Tá, é um recurso voluntário também da decisão da DRJ que jogou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário referente ao lançamento de imposto de renda da pessoa física no calendário 2005. De acordo com o termo de constatação de irregularidades, folhas 42 a 44, a fiscalização teve por objeto verificar os dispêndios efetuados com cartão de crédito e os respectivos recursos disponíveis. No curso do procedimento fiscal iniciado com a ciência em 11/3/2008, o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar comprovantes de pagamento de cartões de crédito, a comprovar a origem e a tributação dos recursos utilizados para pagamento das faturas de cartões, comprovante de todos os rendimentos auferidos, documentação de possíveis empréstimos efetuados e extratos bancários. Em resposta, o interessado se limitou a apresentar extratos de cartões de crédito, comprovantes de rendimento pago e de retenção do imposto de renda na fonte, informe de rendimentos financeiros do Banco da Amazônia, informando na petição de folha 19 que não teve nenhum empréstimo no decorrer do ano de 2005, bem como que a origem dos recursos para o pagamento dos cartões de crédito é a constante da declaração de rendimentos conforme transcrição. O contribuinte foi intimado, apresentou declaração e apresentou impugnação e ele trouxe o que ele chama de mapa de origem de recursos, gastos pessoais mensais. Ele tenta comprovar o acréscimo patrimonial com
com este documento. A decisão da DRJ acolheu a impugnação em parte, e no fim ficou só uma questão com relação ao acréscimo patrimonial descoberto de um valor de R$ 87.500, que ele alega que foi decorrente da venda de um avião, parte da venda de um avião. Aí eu volto com aquela questão do acréscimo patrimonial descoberto, artigo 43 do CTN, artigo 55 e 806 e 807 do regulamento. Só que antes eu falo aqui, no caso, o acréscimo patrimonial descoberto foi devidamente comprovado pela fiscalização nos quadros de folhas 42 e 43, apurando seu resultado mensal tributável da atividade rural, total mensal de rendimentos, total mensal de dispêndios com cartão de crédito e, finalmente, a diferença mensal entre a receita e o dispêndio, sendo que nos meses de janeiro, outubro e novembro os dispêndios superaram as receitas declaradas, denotando acréscimo patrimonial descoberto, presumindo-se conforme legalmente autorizado que a diferença representa rendimento omitido na declaração. Aí, continuo. O levantamento do acréscimo patrimonial não justificado é uma forma indireta de apuração de rendimentos omitidos pelo contribuinte, desde que a autoridade lançadora comprove a sua existência e tem autorização legal para presumir a omissão de rendimentos. Aí eu extraio uns trechos aqui da decisão da DRJ, que fala que o contribuinte apresentou o quadro demonstrativo, folha 57, onde acrescenta as receitas, saldo em 31/12/2004 de 15 mil em janeiro, a venda de bens imobilizados no valor de 87.500 em março e adiantamentos por conta venda no valor de 80 mil, valores somados em novembro, subtraído tal. Se mais não fosse, o impugnante não trouxe qualquer documento que comprovasse a venda de bem imobilizado em março, nem o adiantamento por conta e venda. Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da verdade material, que norteia o princípio processo administrativo tributário, que regula o processo no âmbito da administração pública. Por outro lado, verificamos que o contribuinte não trouxe documentos a comprovar suas alegações. Na tentativa de justificar o valor de 87.500, trouxe mapa de origem de recursos, gastos pessoais mensais, folha 95, Caixa de Atividade Rural de 2005, folha 96, demonstrativo resultado da atividade rural 2005, folha 101. Tais documentos não servem como prova, tendo em vista que são documentos produzidos pelo próprio contribuinte, sem lastro em documentos, ou que demonstram ter transacionado com terceiros. O contribuinte, em seu recurso, acaba por confessar a omissão ocorrida nos presentes autos, seguinte trecho. Ora, é bem verdade que o valor percebido pelo contribuinte em dinheiro pela venda de aeronave em questão deveria estar também declarado na ficha rendimentos da declaração de ajuste anual do contribuinte. Entretanto, também é inequívoco o fato de que tal venda, consta claramente declarado na ficha correspondente aos bens, seria inconcebível que tivesse ocorrido, ainda mais sendo um bem de valores tão relevantes, sem a consequente percepção da contraprestação pecuniária correspondente. No caso, verificada a incompatibilidade entre a movimentação financeira e o que foi declarado, chegou ao seu acréscimo patrimonial descoberto. Diante do disposto, conheço o recurso e nego o provimento. Douglas, você, quando começa a falar ali da apresentação do recurso, você diz que houve um argumento, seria um argumento novo de alteração do critério jurídico, e você não falou sobre ele, não disse se conhece, se não conhece, o que houve, e eu acabei não captando na própria peça recursal, onde que apareceu isso, assim, com clareza, o argumento, a alegação de alteração do critério jurídico. O que eu noto é que o contribuinte até fala alguma coisa sobre a mutabilidade do lançamento, né? Mas, em particular, lá o 146, que fala disso, mas me parece que ele está tratando aqui sobre um erro que ele cometeu e que aparentemente não deixaram corrigir. Sim, ele quis, na verdade, salvo engano, ele quis retificar a declaração. Deixa eu só confirmar aqui.
Ok. Isso, ele quis retificar a declaração. E por isso que ele alega isso. Mas isso foi um tema que não foi tratado, então, na impugnação, é isso? Isso. Ok, então, nesse sentido, uma parte do recurso você não conhece. Isso. Mas aí você vai precisar só incluir aqui no teu voto isso. O contribuinte fala isso assim, assado, e nesse sentido, como não é matéria que compõe o litígio instaurado com a impugnação, ok? Senhores, então, o conselheiro relator, a partir de tudo que nós tratamos até agora, lembrando, estamos falando do processo 113, ele nega provimento, quer dizer, conhece em parte do recurso voluntário e nega provimento na parte conhecida. Ele deixa de conhecer essa parte que seria uma inovação ao litígio. Podemos ir ao voto, senhores? Daniel, como... Desculpa, presidente, eu não entendi qual parte que é a nova, é da retificação da declaração? Ele alega que a retificação, o contribuinte questiona um erro e que quer fazer essa retificação em sede de recurso e que seria um tema novo. Porque lá no acórdão foi tratado na ementa sobre uma retificação que é apresentada no lançamento. Então, se é esse, acho que não seria um tema novo, né? Não é questão, é coisa que tem que ser só tratada e pronto, né? Não é questão de não conhecimento. Declaração retificadora após notificação, perda da espontaneidade. Esse é a ementa lá do julgado. E daí no acórdão ele questiona isso ou é outro ponto? Isso que eu não entendi. O recurso dele, ele é muito confuso, ele apresenta o 146 para dizer que muda o secretário jurídico e tal. Os argumentos e a jurisprudência que ele apresenta são aquela questão de mudança de critério jurídico, né? Tipo, a fazenda não pode revisar o lançamento, com base que até tivemos um no mês passado, né? Sabe, foi até do conselheiro Douglas também, que uma advogada veio aqui, no caso daquele, dizendo, mudou o critério aqui, não pode voltar, tal. A defesa dele nesse sentido. Na impugnação ele não apresentou nada nesse sentido, mas no final aqui dessa preliminar dele, ele diz que tem que voltar para a diligência para refazer o lançamento. Não sei se no fundo ele está querendo falar que deveria acatar essa retificadora dele. Enfim, é meio confuso, realmente é um argumento meio confuso que ele traz. Lendo aqui, não conseguimos captar exatamente o que era, mas ele traz essa informação, inclusive em 146, mas pelo que a gente está avaliando, inclusive, que a Débora, de forma pertinente, identificou lá na decisão recorrida, ele está pleiteando novamente o retorno para verificar e corrigir a declaração. É um mero pedido de retificação de declaração e que a gente reiteradamente já tem deferido. Então, nesse caso, Douglas, precisa só tratar dessa questão, porque é um tema que, inclusive, a gente já votou nessa reunião, mas precisa só deixar claro aqui, não seria o caso de não conhecimento, é um caso de conhecimento mesmo para conhecer integralmente para negar provimento. Ok? Ou seja, da mesma forma que a gente tem feito com os demais, que a gente conhece tudo, é um caso só de negar provimento. Tudo bem? Então, senhores, podemos ir ao voto? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Guarita? Boto? Com o relator. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário formalizado no item 113 do contribuinte Nicolau Lafayette da Silveira Bueno.
Processo 114, processo de relatoria do conselheiro Marcelo, sendo retirado de pauta em razão da sua designação para a Câmara Superior e deixou de integrar a nossa turma. Processo seguinte, da contribuinte Viviane Brito de Luca, era o processo 115, para o qual havia, inclusive, manifestação, informação de videoconferência, participação da parte interessada por videoconferência, mas, da mesma forma, foi um processo retirado de pauta. Assim, chegamos ao processo 116. Senhores, são 16 horas, querem dar um intervalozinho de 10 minutinhos? São 16 horas e 30 aqui, mas, enfim, 10 minutinhos, então, por favor, senhora Fabiana, por favor, vamos parar a gravação nesse